Welcome, I'm Teacher Su. Olá pessoal, eu sou a professora Su Marinho e estarei com vocês a partir de hoje com as aulas de língua inglesa para o 6º ano, ok? Hoje nós iremos trabalhar as estratégias de leitura, Reading Strategies, ok? Nós iremos trabalhar 3 estratégias, Skimming, Scanning e Prediction, ok? O skimming, ele trata de uma técnica muito usual no nosso dia a dia, que até mesmo nós não nos damos conta. Nós já fazemos a utilização dela no nosso dia a dia. O que se trata a técnica skim? Skim significa desnatar. Ao pé da letra, em língua inglesa, o verbo to skim significa desnatar. Então, fazendo uma analogia com a língua portuguesa, seria desnatar o leite, né? To skim, desnatar o leite, e nós desnatando o texto, ou seja, tirando a essência principal. A partir dali, a partir do momento que você utiliza a técnica skim, você vai ter ideia do que se trata aquele texto, uma ideia geral. E como é que vocês podem fazer a utilização dessa técnica? Por meio de pistas. Como assim, teacher? A partir do momento que você parou em um texto, observou suas imagens, observou seus títulos, palavras que vocês conhecem comum do seu cotidiano, né, que vocês já utilizam, números. Então, todas essas são pistas que vão ajudar você a saber do que se trata o texto. Na técnica skim, nós podemos utilizar como exemplo o texto A Barking Dog. Nesse texto, eu gostaria que vocês fizessem a leitura sem interrupções, sem tentar traduzir. Vocês vão ler e vão observar os elementos que vocês já conhecem. Observe. The lady's dog barked too much. It barked in the morning. It barked in the afternoon. It barked at night. It barked at 7 a.m. At 7 p.m. Every time Kevin walked past the front door, the dog barked. Every time Kevin walked past the back, the dog barked. Every time Barry walked past, the dog barked. Então, como vocês podem observar, esse texto, ele se trata de um cachorro que late muito. Mas como assim? Como é que nós podemos depreender essa ideia geral do texto? A partir dos elementos que nós já conhecemos. Por exemplo, a palavra dog, né, cachorro, é uma palavra comum. Já toda criança conhece os animais em língua inglesa, então já faz parte do nosso cotidiano. A partir dos elementos que o texto nos oferece, a técnica skimming, ela trabalha com 4 tipos de pistas comuns, que são elas: as palavras repetidas, as palavras cognatas, as palavras cristalinas e as palavras nebulosas. As palavras repetidas, elas não aparecem no texto por acaso. Não é à toa que o autor, ele repete a mesma palavra ou uma palavra da mesma família. Ali está por algum motivo. As palavras cognatas, elas são palavras cuja raiz ela é igual, ela é semelhante na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua alemã, independente do idioma, elas são palavras que são parecidas. Como, por exemplo, a palavra escola. Escola, em língua inglesa, school. Então, elas se assemelham. Então, observem aí que ela é uma palavra cognata. A partir do momento que eu olho aquela palavra, eu já identifico do que se trata. Outro exemplo, a palavra paper. Paper, papel em língua portuguesa. Então, são palavras de fácil entendimento, né? Mas tomem cuidado, tá, pessoal? Porque nós temos os falsos cognatos, também conhecidos como false friends, que são palavras que se parecem com as palavras em língua portuguesa, porém não são. Elas apenas se parecem na escrita. Um exemplo, a palavra parents, pais em língua portuguesa, ela se parece, né, com parentes. Ela leva você a achar que aquela palavra está dizendo parentes, mas não, o seu significado é pais. Na palavra push, dá a ideia que é o push, né, de puxar, do verbo puxar na língua portuguesa. No entanto, na língua inglesa, ela se refere ao verbo empurrar e não puxar. Então, esse tipo de semelhança muitas vezes nos leva ao erro, né, por falta de atenção ou conhecimento. Então, por isso é muito importante que nós estejamos sempre estudando, aprendendo vocabulário, porque nessa técnica de skimming, assim como em outras técnicas que são utilizadas
para a leitura, a nossa bagagem cultural ela é muito importante. É necessário que o aluno busque conhecimento, porque se você pega um texto para ler, né, na língua inglesa ou até mesmo na nossa língua materna, né, na língua portuguesa, se o seu conhecimento das palavras, os significados é pequeno, é um vocabulário reduzido, você não vai conseguir saber do que se trata aquele texto, independente de ser na língua inglesa, língua portuguesa ou qualquer outra língua que você venha a aprender, ok? Então, atenção aos falsos cognatos, certo? Alright? As palavras cristalinas, elas são palavras que nós nos apropriamos dela. São palavras cujo seu significado e a sua escrita nós utilizamos da mesma forma que é no seu idioma de origem. Um exemplo bem simples para vocês é a palavra love. A palavra love, né, love quer dizer amor, né, em língua portuguesa, mas nós utilizamos a palavra love. São porta-retratos, são camisetas, declarações, quando a gente faz algum post fofo no Instagram, no Facebook, coloca love, né? Então a gente utiliza tal qual ele é, na escrita e no seu significado. Em virtude do que está acontecendo no nosso cotidiano, né, em função dessa pandemia, nós tivemos que nos readaptar, né? Tivemos que ficar em casa. Agora, por exemplo, vocês estão estudando através da plataforma Homeschool, né? Ou seja, a tradução literal seria escola em casa. Então, esse termo que nós nos apropriamos, nós utilizamos tanto a essência do seu significado como sua escrita. Outro exemplo também que tem sido muito utilizado em função desse momento que vivenciamos é delivery, que é uma entrega, né? Entrega rápida. Então, delivery também é uma palavra cristalina. E por fim, para finalizar, as 4 pistas que nós chamamos para nos auxiliar na técnica skimming, nós temos as palavras nebulosas. O que são as palavras nebulosas? São aquelas palavras cujo significado nós desconhecemos. Porém, a partir da leitura do contexto, eu observando o contexto geral do texto, eu consigo depreender o seu significado. Eu consigo, a partir da leitura do texto como um todo, identificar qual seria o seu possível significado e o meu texto fazer sentido. Alright? Então, finalizando a técnica skimming, é uma técnica de leitura rápida, no qual nós nos atentamos a alguns detalhes, que são as palavras cognatas, as palavras repetidas, as palavras cristalinas e nebulosas, além das imagens que o texto fornece, números, gráficos e tabelas. Alright? Como um exemplo da técnica skimming, vocês podem observar nessa letra dessa música que eu trouxe para vocês, da Shania, que diz "She's not just a pretty face". Então, a partir do título, ali eu já reconheci alguns elementos. Eu sei que está se tratando falando de uma mulher, she's not, né? Ela não é somente um rosto bonito. Face, hoje em dia todo mundo sabe o que é face, Facebook, né? O livro dos rostos, então fica fácil. Eu sei que essa letra, ela trabalha o quê? A história de uma pessoa, de uma mulher que não é apenas um rosto bonito. E ao longo da letra, que vocês podem observar, que aí nas palavras em destaque, TV show, rodeo, band, she, astronaut. Então, essa letra dessa música, ela é toda carregada de palavras cognatas, né? São palavras que vocês sabem o significado, que vocês reconhecem, ok? Então, vamos falar agora da técnica scanning. A técnica scanning, como a própria palavra já fala, o verbo to scan, ele quer dizer o quê? Escanear é como se você passasse os olhos no texto em geral, assim como você faz na máquina de scanner, quando você vai escanear um documento. Você começa no início do texto e termina no final. E ele é muito utilizado quando eu quero encontrar alguma informação específica, eu estou buscando algo específico no texto. Então eu não leio o texto me atentando a todos os detalhes, e sim a um detalhe específico. A última técnica que nós iremos trabalhar, a última estratégia é prediction, a técnica na qual nós prevemos o conteúdo, nós deduzimos do que se trata, né? Então, o que significa prediction? Nada mais é do que deduzir um conteúdo de um texto através de pistas. Então, professora, mas espera aí, eu não vou identificar o conteúdo do texto pelas pistas na técnica de skimming? Também, só que nesse caso do prediction, eu não vou ler o texto como um todo, eu simplesmente vou passar os olhos, vou ver as imagens e vou achar
que aquele texto fala sobre algo. Eu não tenho tanta certeza, né? Eu não estou ali para entender qual é o objetivo geral, qual é o assunto geral do texto. Eu estou ali apenas para prever, deduzir do que se trata esse texto. Então, imagens, títulos, tabelas, números, tudo isso é importante para que o aluno consiga depreender ali qual seria o possível significado do texto, o que o texto falaria. Aqui como exemplo, eu trouxe para vocês o título A Day at the Zoo e uma imagem. A partir desse título e a partir dessa imagem, nós podemos deduzir do que se trataria o texto? Sim, né? Vocês observam que ali tem animais, correto? Animais, zoo, né? Já remete a zoológico. Então ali poderia ser um texto que fosse falar sobre a vida dos animais em zoológico, sobre o meio ambiente, sobre, por exemplo, a extinção dos animais, né? Sobre os maus tratos aos animais. Como é que eu deduzi do que se trata o texto? A partir das informações. Quais informações? O título, né, que tem palavras ali de fácil conhecimento, ali que são palavras mais usuais que a gente costuma ver, e as imagens. Ou seja, eu previ o conteúdo do texto, eu já deduzi do que o texto iria se tratar. No próximo slide, vocês têm aí uma questão-chave. Há pouco eu falei para vocês da importância da bagagem cultural, que é importante que vocês ampliem o conhecimento de vocês. Aqui, por exemplo, eu trouxe para vocês a capa de um livro. Essa pessoa que está figurando essa capa é Albert Einstein, um dos mais notáveis e conhecidos físicos, né, do mundo. Quase todo mundo já ouviu falar. Mas caso você não tenha ouvido falar, caso você não conheça, você não vai entender, não vai fazer sentido para você o significado do que está escrito ali. Então ali eu tenho o cosmo de Einstein. Como é que eu cheguei a esse significado? Porque eu observei a imagem que me é dada, a figura do físico, mais os elementos linguísticos que são me apresentados, né? Então, a partir do momento que o meu conhecimento de mundo, a minha bagagem cultural, ela é ampla, eu consigo ali fazer a junção das informações. O que eu fiz ali? Eu agrupei a imagem que foi me dada com os elementos que tem ali. Tem a foto de um espaço e tem também as informações da capa. Então fica fácil eu deduzir do que se trata. Então vai falar sobre alguma teoria de Einstein, né? Porque eu sei quem foi Einstein, só que se eu não souber, eu não vou conseguir depreender esse sentido. Então, pessoal, hoje nós trabalhamos as estratégias de leitura, né? Reading strategies, que foram skimming, scanning e prediction. As três técnicas, elas ajudarão muito vocês, não só na língua inglesa, como também nos demais componentes curriculares que vocês têm na sala de aula e também vocês poderão levar para a vida de vocês. Então, qualquer uma dessas técnicas que vocês utilizarem vão ser muito importantes e irão ajudar vocês. Seja, por exemplo, na leitura de um livro, né? Seja na seleção de material para estudar. Então, quando a gente está ali estudando para a prova, vocês destacam ali os elementos mais importantes. Ali, por exemplo, você está fazendo o quê? Você está utilizando a técnica do skimming. Quando você está realizando uma prova que tem o enunciado, é lhe pedido uma determinada informação de um texto, o que você faz? Você vai procurar essa informação específica no texto. Ali você está utilizando a técnica scanning. Quando você, por exemplo, olha uma imagem, olha um outdoor na rua e vê uma imagem, você já de cara já pensa, eu acho que aqui vai abrir uma loja de departamento ou vai abrir um restaurante. Por quê? Porque eu analisei as informações. Ele é um outdoor, digamos, que tenha elementos de comida, tem ali a foto de um prato, algo correlacionado, então ali eu já suponho que se trata da inauguração de um restaurante, por exemplo. Então, essas três técnicas nós fazemos no nosso dia a dia, né? Talvez vocês ainda não conhecessem os nomes que são dados a elas, mas elas são muito importantes e
o que é imprescindível é que vocês aperfeiçoem essas técnicas e ainda mais importante, que vocês busquem ampliar o léxico de vocês, o vocabulário. Se você tem um vocabulário rico na língua inglesa, você não vai ter dificuldade na interpretação do texto, na hora de você fazer a leitura e entender o que aquele texto está te dizendo, né? Então é muito importante que vocês leiam bastante, que vocês estudem. Tá em casa, tá com tempo, pega um dicionário, faz uma listinha das palavras que vocês desconhecem. Gosta de ouvir música, música internacional? Anote o nome das palavras que você desconhece o significado, pesquise. Isso vai ampliar o seu vocabulário, isso vai ampliar a sua gama de léxico, né? E sempre esteja atento a noticiários, sempre esteja atento às notícias do dia a dia, porque essas informações, elas ajudam vocês a formarem também ideias para que ajudarão vocês a solucionar muitas vezes as dúvidas que vocês têm no texto, tá, pessoal? Foi um prazer estar com vocês. Eu espero que vocês utilizem esse tempo para se dedicar aos estudos, que eu sei que não está sendo fácil, né, estar longe dos colegas, longe da escola, mas nós estamos aqui com vocês sempre. Na semana que vem estarei aqui novamente trazendo um outro conteúdo e eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo da melhor forma possível. Foi um prazer estar com vocês, tá? Bye bye, see you later.